Olá, estou aqui para apresentar o trabalho da matéria Microcontroladores do professor Victor. Nos foi dado 3 opções como trabalho final dessa segunda unidade: brinquedo Gênios, um portão eletrônico e o robô Sumo. Nossa equipe optou pelo portão eletrônico. Então iremos começar com a programação. Declaração das variáveis: LED verde, LED vermelho, botão, sensor aberto, sensor fechado, abrir e fechar, que são acionamentos do motor para abrir e para fechar o portão, bip, que é a variável usada para ativar o buzzer. LED vermelho, LED verde foi usado para sinalização, como foi pedido no trabalho. Temos as variáveis auto 1, a variável que define o início da contagem para fechamento automático do portão. A variável estado anterior é a que informa se antes do motor parar ele estava abrindo ou fechando. O estado do motor define se o motor está ativo ou não. O estado do motor 2 é uma variável auxiliar que garante que o portão feche automático quando o motor estiver parado ou quando o sensor estiver totalmente aberto. Estado do botão guarda o estado do botão, estado do sensor fechado, estado do sensor aberto, que guarda quando o sensor totalmente fechado estiver ativo e quando o sensor totalmente aberto estiver ativo. Duas variáveis de tempo, a usada para o fechamento automático e uma outra tempo usado para o LED e o buzzer. No setup eu indico o LED verde e vermelho como saída, botão como entrada, sensor aberto e sensor fechado como entrada, abrir, fechar e bip. Motor abrindo, ativar o motor para abrir, para fechar e o bip como saída. No loop, logo no início, eu gravo o estado do botão, do sensor aberto e do sensor fechado nas suas respectivas variáveis. Logo de início eu gravo o tempo como sendo igual a milis dividido por 1000, o que garante que seja gravado apenas tempo 1, 2, 3, 4 e 5 segundos, já que ele divide os milissegundos por 1000. Embaixo eu faço um if tempo porcentagem 2 igual a 0. Porcentagem é igual ao resto da divisão por 2. Então, o tempo atual dividido por 2, se o resto for igual a 0, ele entra nesse if. Se não, ele entra no outro. O que garante que o LED vai piscar a cada segundo par. Se o segundo for par, ele vai ligar o verde e desligar o vermelho. Se for ímpar, ele vai desligar o verde e ligar o vermelho. A mesma lógica eu usei para ativar o buzzer, só que ele só vai ser ativado quando ele vai ser ativado sempre que o estado do portão fechado estiver baixo. Ou seja, sempre que o portão estiver aberto ou abrindo ou se fechando, não completamente fechado, ele vai estar com esse bip acionado. Envio 2 saídas para o bip, 2 saídas analógicas, uma com intensidade mais baixa, outra com intensidade mais alta, sendo uma quando for par, outra quando for ímpar, e começa a minha programação. Quando o estado do botão estiver alto, ou seja, quando o botão não estiver apertado, porque em nossa lógica a gente usou o botão pull up, ele vai testar. O sensor aberto está ativo? Se estiver, pare o motor abrir. Se não, teste o sensor do portão fechado estiver ativo. Se sim, desligue o motor para fechar. Mais embaixo a gente tem outro if, que será um if de quando o botão estiver pressionado. Quando o botão estiver pressionado, logo de início,
eu vou gravar alto 1 igual a 0, o que vai garantir que quando o botão for pressionado, a contagem do fechamento automático seja zerada. E começo. Se o botão estiver fechado, ou se o sensor estiver fechado, se o sensor de portão fechado estiver ativo, eu vou mandar abrir o portão. Se o sensor de portão aberto estiver ativo, eu mando fechar o portão. Se o botão for pressionado mais de uma vez, na segunda vez que ele for pressionado, ele vai entrar nesse if, que é quando o estado do motor está igual a 1, ou seja, o motor está ativo, e ambos os sensores não estiverem ativos. Quando isso acontecer, eu peço que ele feche, que ele pare o motor, independente de onde ele esteja. Na segunda vez que apertar, o estado anterior vai ser igual a 1 e o estado do motor 0, ou seja, o motor foi parado. Se o motor foi parado, ele vai pegar o estado anterior. Se o estado anterior for 1, significa que o motor estava abrindo. Então, ele manda fechar nesse momento. Se o estado for 0, significa que o motor estava fechando. Se você apertar novamente, ele manda abrir. Foi utilizado um delay de 300 milissegundos porque a gente encontrou um erro no momento do teste com o Proteus. Quando nós apertávamos o botão, o Proteus demorava um tempo para entender que esse botão já tinha sido solto. Então ele entrava várias vezes nesse if de botão apertado. Então põe-se um delay de 300 milissegundos para que quando a gente aperte dê tempo de soltar e ele não entrar novamente nesse if. Aqui está a lógica para fechar o portão automático. Ele considera: se o sensor de portão fechado estiver baixo e o estado do motor 2 foi igual a 0 e o alto foi igual a 0, ele vai gravar alto igual a 1 e fechar alto igual a milis. Ou seja, ele grava o tempo atual aqui. Caso isso não aconteça, ele faz um else if. Quando o alto 1 foi igual a 1, ele não vai entrar mais nesse if, vai entrar no próximo, que é esse if K. Esse if ele testa se o sensor estiver fechado igual a esse, se o sensor fechado estiver baixo igual a esse aqui, e o estado do motor 2 estiver igual a 0, igual ao de cima, e alto 1 foi igual a 1, ele começa a fazer os testes. If milis atual menos fechar alto, que foi quando a gente gravou aqui, for maior ou igual a 5.000, ou seja, 5 segundos, ele vai executar o fechamento automático. Fechar alto. Vamos para a simulação de nosso projeto do portão. Independente de como estiver o circuito, os LEDs têm que estar piscando. A gente inicia com o portão fechado. Aqui está o sensor do portão fechado em pull down, sensor do portão aberto em pull down e o botão em pull up. Aqui são os LEDs que indicam quando o portão está fechando e quando está abrindo. Buzzer, que irá tocar sempre que o portão estiver aberto. Vamos iniciar. Portão fechado, aperta o botão, ele manda abrir. Assim que o sensor do portão fechado estiver desativado, o buzzer vai estar funcionando, piscando aqui. Sensor aberto foi acionado, ele para o motor. Aperta de novo o botão, ele começa a fechar. Sensor fechado, para o motor para fechar. Aperta o botão de novo, o portão está abrindo. Se eu apertar o botão novamente, ele vai parar o motor. Se eu apertar por uma segunda vez, ele vai fazer o contrário do que ele estava fazendo. Ele estava abrindo, agora ele está fechando. Se eu apertar novamente, ele para novamente o motor e vai executar o estado contrário do anterior, que é abrir. Aperto, o botão encerra. O motor para.
Então aqui está o circuito do portão na prática. Esse botão vai simular o controle do portão. Esse botão vai simular o sensor de totalmente aberto. Esse aqui é o sensor de totalmente fechado. Aqui é a sinalização do portão visual, dois LEDs piscando intermitentemente. E aqui o buzzer, que ele vai ser acionado em sinal sonoro toda vez que o portão estiver abrindo ou aberto. Vamos iniciar. Vamos acionar aqui o botão. Lógico que o botão girou. Ele vai encontrar o sensor de aberto e vai parar. Vou acionar novamente. Ele vai encontrar o sensor fechado e vai parar. Tá? Vamos acionar mais uma vez. Ele para. Agora vamos esperar 5 segundos. Ele tem que fechar o portão automaticamente. Antes que ele gira, encontrando o sensor, ele para. E agora a gente vai simular a inversão do sentido do motor. Vou acionar o sinal, aciono ele para, aciono ele inverte o sinal, aciono ele para, aciono ele inverte o sentido. Então é isso aí, obrigado.